Para mim, o acolhimento é uma certa família vem e acolhe-nos como se fôssemos da família. Acolhimento para mim é conforto. E fazem-nos sentir felizes para nos esquecermos a parte de que já estivemos numa instituição. O acolhimento é tomar em conta de nós. As famílias de acolhimento são uma alternativa à chamada institucionalização das crianças e jovens em risco, mas em Portugal a medida ainda é residual, sobretudo quando comparada com outros países. Em 2023, esta solução representou apenas 4,1% das medidas de colocação aplicadas, indicam os dados oficiais do relatório CASA, que faz a análise anual da situação. A campanha Todos Juntos pelo Acolhimento Familiar, lançada em novembro de 2024, pretende sensibilizar e dar a conhecer esta medida. Mas quem pode ser, afinal, família de acolhimento? Quais são os desafios e, sobretudo, quais são as vantagens para quem é acolhido? No episódio de hoje, converso com uma mãe de acolhimento e com uma responsável da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A conversa foi gravada poucos dias antes do Parlamento aprovar, por unanimidade, a 14 de março de 2025, a lei que prevê, entre outras coisas, que as famílias de acolhimento possam ser familiares da criança que vão acolher e que possam também adotar. Mudanças que as duas convidadas de hoje já aguardavam. Patrícia Bacelar, sou psicóloga comunitária e atualmente dirijo o Núcleo de Acolhimento Familiar da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Sou Rosa, tenho 41 anos, sou casada, tenho 5 filhos e somos famílias de acolhimento. Já tivemos 2 bebés acolhidos connosco e espero vir a ter muitos mais no futuro. Olá, Rosa Amado. Como é que começou esta aventura de ser família de acolhimento e como é que soube desta possibilidade e ponderou avançar? Eu soube desta realidade do acolhimento através da Candeia. Eu fui voluntária na Candeia, fiz campos de férias da Candeia e nessa altura eu conheci crianças em acolhimento e essa realidade. Uma delas convidou-me a ir conhecer a instituição onde é que moravam e aquilo sempre me tocou imenso. Por um lado, a alegria imensa das crianças que lá vivem, mas também as circunstâncias difíceis em que vivem, esse contraste. Marcou-me sempre muito. Depois cresci, constituímos família, casei, tivemos filhos e sempre estive a chatear o João para esta possibilidade e para esta realidade. Temos uma filha adotada e pensar em quem tomou conta dela nas alturas em que ela não teve ninguém era sempre uma coisa que me tocava muito e cada vez começou a mexer mais connosco e então partimos para esta vontade de ser família de acolhimento e de ser esta casa e este colo de quem, em alguma altura na vida, fica sem ele e precisa de se organizar até voltar a ter. Já tinham uma filha adotiva? Sim. E além dos filhos biológicos, não é? Certo, sim. E, portanto, esta solução de ser família de acolhimento adaptou-se à vossa família, é isso, à vossa realidade? Sim. E porquê? O que é que agradou mais? Agradou o papel não só da mãe, do pai e dos irmãos, mas o papel da família toda na vida de alguém que, em algum momento, fica sem isto, não é? Sem contexto, fica sem casa, de alguma maneira, sem rede. Podermos ser isso para alguém, mostrar aos nossos filhos como é que eles podem fazer esta parte também na sociedade e nós sermos essa parte na sociedade. Partilhar aquilo que temos é uma maneira que nós queremos que seja natural para os nossos filhos e que eles cresçam também assim a poder partilhar os recursos que têm, sejam eles quais foram, amor, seja a casa, seja os brinquedos e, portanto, é uma das coisas que nos pareceu desde logo muito bem. E já vamos falar como é que isto se desenrola, se implica formação, que apoios é que há. Passo agora para a Patrícia Bacelar, que é a diretora técnica do Núcleo de Acolhimento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e é também psicóloga de formação. Das várias respostas que existem em Portugal neste âmbito, as famílias de acolhimento são uma boa solução? Sim, no âmbito das medidas de colocação, o acolhimento familiar é a medida privilegiada, sobretudo para crianças com menos de 6 anos. É o que está na lei, não exatamente. É? Mas depois na prática ainda não é o que existe. Vamos tendo, ou seja, já temos uma resposta mais alargada, nomeadamente na Santa Casa. Também damos resposta a crianças com mais de 6 anos, temos adolescentes, aliás o mais velho tem 20 anos e, portanto, a resposta pretende-se que seja alargada. Naturalmente que quanto mais velhos, mais desafios traz para as famílias e para a própria criança, jovem, esta medida. Neste momento, em Portugal e na generalidade do mundo,
existem duas medidas de colocação, é a medida de acolhimento familiar e a medida de acolhimento residencial, que as pessoas normalmente chamam de lares de infância e juventude, que atualmente a lei designa como casa de acolhimento, precisamente também para trazer este lado mais familiar e humano e com uma reflexão mais terapêutica no que diz respeito à intervenção, mas a realidade é que nada consegue colmatar a ausência de uma família e é um direito fundamental das crianças viverem em contexto familiar, seja na sua família, seja noutras medidas alternativas, noutros cuidados alternativos. E, portanto, a família de acolhimento é o que se aproxima mais do que pode ser uma família normal, não é? Exatamente. Para essa criança ou esse jovem. A ideia é replicar isso mesmo, portanto é durante um tempo que nós nunca conseguimos prever, sabemos quando começa, nunca sabemos quando acaba, é a criança poder estar num contexto familiar, o mais familiar possível, mais normativo, se quisermos lhe chamar assim, independentemente da constituição da família, porque pode ser múltipla, e a ideia é que a criança, durante esse tempo que permanece na família, possa experienciar cuidados mais individualizados, haja mais previsibilidade nas suas rotinas, no seu dia-a-dia, que é mais difícil acontecer num contexto de acolhimento residencial. Bom, e a pergunta seguinte pode ser para ambas: quem é que pode ser família de acolhimento? À luz do que está previsto na lei. À luz do que está previsto, eu diria que qualquer pessoa que naturalmente tenha um conjunto de condições que são requisitos legais, mas que não são por si só, portanto, estanques, nomeadamente as questões da habitação, as questões financeiras e as questões de saúde física e mental, ou seja, têm que estar capazes, fisicamente têm que ter aqui robustez para poder acolher uma criança, porque uma criança que vem do acolhimento é uma criança que vem sempre com uma mochila pesada, com trauma, com perdas, com disrupções, tem que ter mais de 25 anos, pode ser uma família, um casal, pode ser uma pessoa singular, pode ser um contexto familiar, uma mãe e uma filha, uma tia e uma sobrinha, portanto, qualquer pessoa que tenha mais de 25 anos e que depois passe por todo o processo de avaliação e tem que ser obrigatoriamente selecionada por uma das instituições de enquadramento. E depois há formação, não é? Para estas famílias. Sim, há uma formação e uma avaliação que no nosso caso durou 9 meses, que eu até acho que é engraçado, que é o tempo de uma gravidez e portanto... tempo de uma gestação. Sim, e durante esse tempo da gravidez, que foi o tempo da nossa avaliação e formação, tivemos imensas pressas, não é? Nunca mais nascia, que nunca mais acabava o processo e o que é que falta e porque é que só marcam a seguir daqui a 3 semanas a próxima reunião, a etapa do processo. Portanto, foi um processo muito entusiasmante. E essa duração é anormal? Ou seja, dura sempre 9 meses? Não sei, acho que varia. Varia. Portanto, a lei prevê 140 dias. Okay. No entanto, tem que haver aqui um ajustamento. Por exemplo, estamos numa fase ainda muito precoce e basta não haver número suficiente de famílias para se fazer o grupo de formação. Portanto, as famílias têm que passar por uma sessão informativa que é obrigatória e depois por um período de formação inicial de 20 horas e depois aí inicia-se o estudo, a avaliação da família. E depois lá está, esta questão quando é que se marca a aproximação, tem muito a ver com as disponibilidades da família, dos técnicos, portanto há um conjunto de variáveis que condicionam de facto este tempo. O tempo normalmente é o tempo da família, muitas das vezes condicionado com o tempo dos próprios técnicos, porque há outras coisas a acontecerem em simultâneo no acolhimento familiar e portanto vai variando, mas acho que 9 meses até é um bocadinho poético, não é? Tendo em conta que... Mas certamente. É de facto uma avaliação, é um estudo compreensivo da família, portanto é uma avaliação muito exaustiva que pretende conhecer toda a família, quando digo toda, é todos os elementos que vivem naquele agregado familiar e também alguns elementos da rede de suporte que a família tem. Esta formação é ministrada em separado porque há 3 grandes instituições ligadas ao acolhimento, não é? Que é a Segurança Social, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a Casa Pia. Este trabalho é feito em conjunto, em rede? Estas 3 instituições, o ICE, o Instituto de Segurança Social, também contempla os Açores e a Madeira, portanto são as 3 entidades, neste caso as 5 entidades, gestoras do sistema a nível nacional. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a Casa Pia, por serem instituições com carizes portanto, diferentes do Instituto de Segurança Social, têm esta função dupla de entidade gestora e instituição de enquadramento, e a Segurança Social, o Instituto de Segurança Social, celebra acordos de cooperação com várias instituições de enquadramento no Distrito de Lisboa, porque as instituições de enquadramento operam no Distrito de Lisboa, para além da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Existe sim a Casa Pia e mais 2 outras instituições de enquadramento, que é a Fundação O Século e o MSV, que é o Movimento a Serviço da Vida, em Torres, que também é instituição de enquadramento e que atua no Distrito de Lisboa.
Bom, esta é uma fase, naturalmente, a de formação que tem que se passar. Depois é um alívio, Rosa, quando termina, quando a família fica aprovada para receber a criança ou o jovem. E uma alegria. Também é muito curioso que a avaliação que se faz, eu imagino que seja uma avaliação parecida com aquela que se faz na adoção, diz muito, nós achámos aquilo mesmo certo connosco, foi uma coisa muito gira. Depois no fim, quando recebemos o certificado, foi uma alegria imensa pensar que agora está a valer e então estávamos prontos para a aventura, para o que vinha a seguir. E depois quais são as principais dificuldades para ser família de acolhimento? Para mim ou para nós a principal é o enquadramento com a vida profissional, não é? Numa gravidez nós temos 9 meses à espera e depois nasce o bebê, não é? No acolhimento nós quisemos e somos família de acolhimento para quando é preciso, não é? Seja à meia-noite, seja durante o dia, e isso traz a circunstância que, pronto, é difícil coordenar às vezes com a vida profissional. E essa eu acho que é a maior dificuldade. Não acho que seja uma impossibilidade, acho que nos organizamos e que conseguimos planear dentro de tudo também, mas é para mim o ponto mais difícil. Que apoios é que têm as famílias de acolhimento e se esses apoios são suficientes? Têm ótimos apoios. Em termos de licença, as famílias de acolhimento são equiparadas às famílias normais quando nasce um bebê. Portanto, quando nós acolhemos um bebê ou uma criança ou um jovem, temos licença e tudo mais. Isso é um ótimo apoio. Depois, além disso, equiparamos a criança ou as crianças que estão no nosso agregado familiar às nossas. Portanto, em termos de IRS, despesas de IRS, tudo entram e enquadram exatamente como as nossas, no período em que lá estão, naturalmente. E depois temos um apoio financeiro que é entre os 500 e 600 euros. Também acho que varia conforme se é menos do que um ano e é mais do que um ano na idade da criança. Exatamente. Sim. Esse apoio mensal. Depois, também todos os apoios sociais que a criança, se fosse nossa filha, teria, também tem nesse contexto. Tem pleno direito, digamos assim, como os filhos naturais. Sabe-se desde o início que o acolhimento depois não é para sempre. Sim. Como é que se lida com isso? Porque há pessoas que olham para esta solução com alguma reticência por causa disso mesmo, porque depois as pessoas se afeiçoam muito à criança. Sim. Como é que se lida com isto? Sabendo que é uma fase importante para a criança, mas que não é para sempre. Eu acho que se nós sabemos que não é para sempre, já logo aí já é uma ajuda. Não há expectativa de que é para sempre, não é? Não é para sempre. Já toda a gente sabe que não é para sempre e está tudo bem. Mas naquele período é e está... E aí está como deve ser, com os nossos e no melhor que nós pudermos. Portanto, ele chega nas circunstâncias que chegar e é muito bem-vindo e depois construímos daí. Depois, quando chegar o dia em que lhe arranja uma família ou que volta para a sua família, também é um momento muito celebrado por todos, porque toda a gente gosta de ter um sítio onde pertença. Isso é essencial para nós todos sabermos onde é que pertencemos e, portanto, desejamos também muito, desde que eles chegam, que eles encontrem esse sítio para eles, que eles saibam que pertencem ali enquanto ali estão e que não haja dúvidas, que são todos iguais e está tudo bem. E depois, no dia em que forem, também é uma alegria imensa, por um lado, saber que eles encontraram o destino o destino deles e também ver a alegria da família para onde eles vão a reconstruir-se ou a construir-se e fazer também um bocadinho parte disso, não é? É habitual as famílias contactarem, portanto, as famílias biológicas habitual, e até no período de transição há uma comunicação muito intensa entre as famílias, porque nós sabemos tudo sobre os filhos deles e vamos-lhe contar essa história toda, história que eles também não conseguem digerir num minuto, tudo o que se passou e tudo. Imagino. Portanto, eu gosto muito de pensar, das 2 vezes que passei por isso, sinto-me de alguma maneira uma enfermeira parteira neste processo, não é? Daquela pessoa que não sendo protagonista, é uma pessoa indispensável neste nascimento para que tudo corra bem e para que a criança nasça saudável e que a mãe e o pai consigam, ou que seja a realidade dessa criança, só a mãe ou o que seja, consigam também receber esta criança com paz e com segurança de que vão ser capazes de fazer o caminho a seguir e também com o nosso apoio, e estamos sempre perto para os ajudar naquilo que pudermos, para que eles também tenham essa paz nos passos seguintes. No caso da Rosa, já acolheu 2 crianças, não é? Sim. De que idades? O nosso primeiro bebê acolhido tinha 2 meses, fazia 2 meses no dia em que nós fomos buscá-lo ao hospital. Era quase um recém-nascido. Era quase um recém-nascido e ficou até fazer quase 2 anos. Estava quase a fazer 2 anos quando foi embora. E o segundo bebê tinha 4 dias no dia em que nós o fomos buscar. Então é que é mesmo recém-nascido.
mini. E era muito pequenina. Há suspeita que podia ter nascido prematura. Não se sabe muito bem. Foi uma gravidez não acompanhada e, portanto, não se sabe. Era muito pequenina. Tinha 2 quilos e pronto, era assim um ratinho muito pequenino. E ficou até 8 meses e tal connosco. Calculo que esse processo, sendo crianças tão pequeninas, ainda tenha sido mais complicado gerir essas emoções todas, mas sempre com esse foco de que é uma fase transitória, estamos a dar força a esta criança, a cada uma delas. Para não sei se é mais difícil, mais pequeninos ou mais velhos, é uma coisa ainda que... não teve a experiência ainda dos não mais teve. velhos, a próxima vez vou ter um bocadinho mais velho, se for preciso, e se precisarem de mim... Pretendo continuar a ser família de acolhimento? Sim. Ser bebé, quando acolhemos bebé, eles precisam muito para sobreviver da nossa presença, do nosso colo. Nós acordamos para lhes darmos leite, para lhe trocarmos a fralda, para acalmarmos as cólicas, para estarmos lá e mostrarmos que estamos ali ao lado deles. Tem a coisa que é boa e que é má, que eles também não percebem bem o que é que se lhes está a passar. Claro que eles reconhecem e reconhecem-nos como mães e pais, isso não há dúvida, não é? Mas depois, quando entregamos, eles ainda são muito pequeninos, essa transição é mais sensorial também, não é? É mais por uma questão, eles não têm capacidade de perceber que estavam numa família de acolhimento e agora vão para a sua família. Quando eles abrirem os olhos e se lembrarem, mais à frente só se vão lembrar da sua família, e isso é o que nós desejamos, não é? Porque aquilo foi tudo tão harmonioso que eles já só se lembram da família onde foram parar. Mais velhos, as coisas são diferentes, não é? Há mais dúvidas, eles próprios devem ter muitas dúvidas porque é que foram retirados, que provavelmente não veem maldade nas coisas que lhes aconteceu. Mantêm, como os bebés também mantêm, contactos com as famílias suas biológicas, e isso pode ser confuso. Aconteceu-nos também já ter um bebé em acolhimento que mantinha contacto com a sua família biológica com alguma frequência, 2 vezes por semana, e portanto percebo que mais velhos é mais confuso, mas eu também acho que se é mais confuso, então nós somos mais precisos, porque é preciso... já não é uma questão de leite ou de mudar a fralda ou de banho ou de colo, que isso também espero que seja preciso, que é bom, mudar a fralda se for muito mais velho, espero que não seja. mas é preciso explicar e é preciso ajudá-la a perceber que alguma coisa se está a passar, mas que no fim do dia vai ficar tudo bem e que nós estamos aqui todos empenhados em resolver esta situação e que não lhe vai faltar nada que nós pudermos dar, e portanto isso eu acho que é muito importante, e penso que pode ser também muito importante, não é só nos bebés que é importante. Patrícia, a Santa Casa também tem apostado no acolhimento familiar, não é? Tem uma bolsa de famílias? Sim, nós neste momento temos 102 famílias certificadas, nem todas estão neste momento ativas, vamos lhe chamar assim, para o acolhimento, para a Rosa, por exemplo, que é o caso da Rosa. Entre acolhimentos, as famílias têm sempre um momento de repouso, que nós lhe chamamos de repouso, que no fundo é de reorganização, reflexão. Algumas famílias pedem inclusive a suspensão do seu processo porque várias situações, questões da dinâmica familiar surgem, e vamos tendo sempre também aqui esta captação e constante. O nosso objetivo é até 2030 ter 250 famílias em bolsa ativas, portanto nesta rotatividade do acolhimento. Está a decorrer uma campanha nacional, confia que possa dar resultado? Sim, todas as iniciativas são fundamentais. Nós precisamos mais do que tudo criar uma cultura de acolhimento familiar, que é o que existe nos outros países. Nos outros países todas as pessoas sabem o que é o acolhimento familiar, existe há décadas, não estamos propriamente a inventar a roda em Portugal. A realidade é que há necessidade de facto de envolver toda a gente, e portanto esta campanha nacional tem este objetivo de quase que agregar várias instituições, não é? Portanto no chapéu quase que de uma decisão que é do nosso governo, não é? De acompanhar e de apoiar esta medida, e de facto todas as iniciativas, as que já existiram mas que ainda vão existir, que são muitas e que estamos a trabalhar arduamente para que aconteçam, penso que vão começar. O importante é as pessoas começarem a falar. Nem toda a gente vai ser família de acolhimento. O importante é que toda a gente saiba o que é e que possa dizer ao outro aquilo que é de forma real, sem preconceitos, sem ideias de que a separação é difícil. Todas as separações são difíceis, mas que isto não condicione em absolutamente nada o que é esta motivação primária de ajudar o outro temporariamente enquadrado, porque de facto as nossas famílias de acolhimento são famílias que têm esta motivação de base, é uma motivação solidária, centrada na
criança e que têm consciência que é uma medida temporária. As famílias que se candidatam a ser famílias de acolhimento escolhem as crianças que vão receber? Como é que funciona? E faço aqui o paralelismo com a adoção. Há algumas semelhanças ou é diferente? Há semelhanças. Portanto, a ideia é que a família possa responder às necessidades da criança e de uma forma temporária. Portanto, também exige aqui algum trabalho técnico, é um dos apoios também que as famílias têm, de reparação dos traumas, porque, como a Rosa dizia, muitas crianças, quando são acolhidas, as famílias de origem não desaparecem. Há um fator de perigo, normalmente é no meio natural de vida, as crianças são retiradas desse perigo, afastadas da sua família de origem, mas ela continua a existir. E, portanto, há aqui um trabalho que tem que ser feito e que tem que ser desenvolvido neste sentido. Portanto, o que fazemos é no estudo, às vezes as famílias dizem, eu quero muito bebés, e depois no estudo os técnicos desconstroem essa ideia porque há dinâmicas familiares, há, como a Rosa dizia, estas questões laborais, nem todas as instituições aceitam que o trabalhador diga amanhã já não venho mais porque vou ficar de licença. Claro. Há questões depois muito jurídicas e questões ainda de desconhecimento e depois todas as dinâmicas da própria família. Os filhos também têm voz na matéria, há crianças que nos dizem, mas eu não quero ninguém a partilhar o meu quarto e, portanto, tudo isto tem que ser repensado. E, portanto, é traçado um perfil da família e depois há um processo subsequente à avaliação, que é um processo de matching. Portanto, nós olhamos para a criança e para as necessidades da criança e percebemos se temos alguma família que consiga dar resposta. E por isso também nem sempre conseguimos dar resposta a toda, neste momento, nesta fase ainda muito precoce do acolhimento familiar, não conseguimos dar resposta a todas as crianças precisamente por isto, porque as famílias de acolhimento não são uma vaga, são um perfil, são precisamos uma necessidade e precisamos muito mais famílias de acolhimento porque há famílias de acolhimento para todas as crianças. Eu, pelo menos, eu vivo pelo princípio da esperança e todas as crianças têm o direito em viver na família e, portanto, este desafio acrescido de falarmos sobre o acolhimento familiar, de divulgarmos, é precisamente para isto, para que nenhuma criança fique de fora. E, infelizmente, neste momento ainda temos muitas crianças que voltam ou que têm que integrar casas de acolhimento e, portanto, precisamos de famílias o mais diversificadas possíveis. Portanto, não há um tipo de família de acolhimento, as pessoas não têm que ser todas ricas, não têm que ter... Portanto, há um conjunto de coisas que são preconceitos, não é? Podem ser famílias o mais comuns, pode ser uma pessoa singular, portanto, a ser família não de acolhimento e nós casal, temos, exatamente, sim. Nós temos famílias de acolhimento singulares, que são homens, portanto, há todo um conjunto de diversidade que nós queremos no âmbito do acolhimento familiar, portanto, desde que as pessoas reúnam as condições mínimas, naturalmente, para que possam dar resposta às necessidades desta criança que vem sempre com questões que são muito importantes serem reparadas e preparadas para a sua vida, para a sua família para sempre, como nós gostamos de dizer. É natural que quem nos esteja a ouvir possa sentir interesse e vontade em ser família de acolhimento. Esperamos que sim. O que é que deve fazer, Patrícia? Deve contactar uma das instituições de enquadramento. No site da Segurança Social consegue encontrar todas as instituições de enquadramento. Eu aqui, como porta-voz da Santa Casa, irem ao nosso site, scml.pt, portanto é as siglas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Se pesquisarem acolhimento familiar no Google, nós aparecemos e mandarem-nos um e-mail, ligarem-nos, temos os nossos contactos. As campanhas também têm um QR Code que permite ir diretamente aos contactos e é, no fundo, falar connosco, pedir informação. Nada, até à formação inicial, até a pessoa apresentar formalmente a candidatura é vinculativo, portanto, nós queremos muito que as pessoas venham às sessões informativas, sobretudo para toda a gente estar informada. Portanto, basta isto mesmo, contactar-nos e virem a uma sessão informativa para nós esclarecermos todas as questões e as pessoas serem elas próprias embaixadoras do acolhimento familiar. Bom, uma embaixadora do acolhimento familiar tem sido a Rosa, que nesta nossa conversa partilhou a sua experiência, já foi mãe de acolhimento, digamos assim, 2 vezes, está disponível para continuar a ser. Que mensagem é que deixa a quem admite a ponderar ser família de acolhimento? Eu acho que é uma ótima aventura, é uma forma de amor que eu não conhecia de outra maneira se não fosse assim e que sou muito agradecida por conhecer eu e os meus filhos e o meu marido, estou aqui eu, mas eles diriam o mesmo. E que, apesar de parecer assustador esta coisa que tu vais, que não sabes até quando e qual é o prazo e até quando e que nos vamos separar,
no fim do dia, tudo o que nós trocamos e aquilo que vivemos fica sempre. E isso é muito importante e é muito emocionante ver depois as crianças que chegam e as crianças que vão e a oportunidade que isso foi de crescimento para todos. E, portanto, eu sou super apaixonada por este projeto, porque acho que ganhamos todos e não há tantos projetos assim que se ganhe todo. E, portanto, vale mesmo a pena arriscar e ir ver, deixar-se surpreender por aquilo que nos traz pessoalmente, em família e o nosso papel também na sociedade, não é? Rosa e Patrícia, muito obrigada às duas por terem vindo ao Vidas Invisíveis, um podcast da Renascença em parceria com a Associação Candeia. Eu sou Ângela Roque e no próximo episódio vou conversar com o pediatra Mário Cordeiro sobre o impacto do acolhimento nas crianças e nos jovens. Para mim, o acolhimento é uma certa família vem e acolhe-nos como se fôssemos da família. Acolhimento para mim é conforto. E fazem-nos sentir felizes para não esquecermos a parte de que já estivemos numa instituição. O acolhimento é tomar em conta de nós.